Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de ciências nós vamos fazer no livro apenas 2 páginas, que é a 131 e a 132. Porém, hoje também nós vamos ter uma atividade de revisão, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão precisar fazer ela no caderno, tá bom? Primeiro, vamos explicar aqui a atividade do livro. Página 131. É essa página aqui. Abra um livro, por favor. Agora é com você. Número 1. A distância entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo é de aproximadamente 430 quilômetros pela rodovia Presidente Dutra. Veja na tabela o tempo que uma pessoa leva para fazer esse percurso, de acordo com o modo de locomoção. Gente, essa atividade é uma continuação do que nós vimos na nossa última aula de ciências, tá? Nós passamos aí 2 semanas sem ter aula de ciências, porque a gente estava fazendo a comemoração do Dia das Crianças e pegou justamente a quarta-feira. Mas se vocês recordarem até nos últimos vídeos, vocês podem ir para os vídeos que estão no meu canal do YouTube e ver que a última aula nós falamos sobre velocidade, distância percorrida, né? Então essa atividade aqui é a continuação das outras atividades que fizemos na última aula. E aí a gente observa aqui, ó, a distância percorrida saindo de São Paulo, indo pela rodovia Presidente Dutra para poder chegar ao Rio de Janeiro, ok? Modo de locomoção. Aí a gente vai observar aqui, andando depressa, velocidade média 6 km por hora. Tempo aproximado, sem contar paradas para descanso e alimentação, 71,6 horas, ou quase 3 dias. Então, se alguém sair andando de São Paulo até o Rio de Janeiro por essa avenida, vai passar quase 3 dias para chegar no seu destino. Quase 3 dias para percorrer a rodovia Presidente Dutra, andando. Se a pessoa for correndo, vai numa velocidade média de 14 km por hora. Então, vai demorar 30 horas e 7 minutos para chegar no seu destino. Se a pessoa for correndo sem parar, vai passar mais de um dia para poder chegar no seu destino. Claro que não existe ser humano que consiga correr 30 horas sem parar. Pelo menos eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo, né? Mas aqui eles fazem uma média por quilômetros por hora, tá? E aí eles chegam nesse tempo. Se a pessoa for correndo de bicicleta, vai se locomover numa velocidade de 20 km por hora e vai demorar 21,5 horas para chegar no seu destino. Então, quase um dia todo para chegar se for de bicicleta. Se for de ônibus, vai numa velocidade de 80 km por hora e vai ser uma viagem de 5 horas e 4 minutos. E se a pessoa for num carro veloz, né, a 120 km por hora, por exemplo, né? Aqui ele botou 100 por hora, né? A 100 km por hora, vai demorar 4 horas e 3 minutos para chegar no seu destino. Então, cada modo de locomoção pode ser mais lento ou mais rápido. Aí vem as questões. Letra A. De acordo com os dados da tabela, qual é a maneira mais lenta de ir ao Rio de Janeiro ou São Paulo? Ou seja, qual é a maneira que se demora mais, né, para fazer esse percurso, de acordo com a tabela? Aí vocês olham a tabelinha. Letra B. Qual é a vantagem de fazer a viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo usando o meio de transporte motorizado? Então, qual é a vantagem de você usar um ônibus ou um carro para fazer essa viagem? Letra C. Que outro meio de transporte permite ir do Rio de Janeiro ao São Paulo em tempo ainda menor que um carro veloz? Só tem um jeito, né, gente? Ir pelo ar. Qual é esse meio de transporte? E letra D. Os meios de transportes não trazem apenas benefícios. Cite alguns dos problemas que eles causam.
Então, alguns meios de transportes, ele queimam combustível, fazendo com que essa fumaça vá para o ar. E acontece o que com o ar? Fica o que esse ar? Aí vocês vão pensar e responder a letra D. E na nossa última página de hoje, porque hoje o livro nós vamos utilizar apenas 2 páginas, nós vamos para 132. Questão de número 2. Observe as ilustrações a seguir. Aí você tem metrô, avião, barco, bicicleta, navio e helicóptero. Agora classifique os meios de transportes das ilustrações completando a tabela. Desses meios de transportes, quais são os terrestres? Quais são os aquáticos? E quais são os aéreos? Terrestres são os que andam pela terra, aquáticos que usam a água para se locomover e os aéreos são os que voam, tá? Questão de número 3. Quais vantagens o uso da bicicleta apresenta sobre o uso do automóvel e quais as desvantagens? Então, você tem as vantagens, vocês vão falar aí no meio ambiente, e as desvantagens, vocês vão falar aí na velocidade, tá? Questão 4. O que as pessoas podem fazer para economizar combustível e contribuir para não poluir a atmosfera? Vocês vão pensar nisso, vão rever as outras páginas que a gente já estudou, que também está falando um pouco sobre isso, e vão responder a questão 4. E questão de número 5. Observe a charge ao lado. Aí nós temos um planeta, uma pessoa no carro. Percebam que ao redor do planeta nós temos o quê? Poluição do ar. O que você acha que o ilustrador quis dizer? Compare suas conclusões com a dos seus colegas. Essa comparação, quem está em casa não vai fazer. A gente só vai fazer com as crianças que estão no modo presencial, tá? Mas vocês coloquem, por favor, o que vocês entenderam dessa charge aqui. Respondam aqui embaixo, tá? Nós vamos agora explicar a atividade de revisão que vocês devem fazer no caderno. Gente, aqui, essa é a folha, né, que eu postei lá no grupo, que é a atividade de revisão. Vocês vão fazer no caderno desta mesma forma. Quem quiser imprimir, imprime, mas eu sugiro que todos façam no caderno de ciências, né? Vocês vão copiar tudo que está aqui, né? As questões, percebam que eu deixo algumas linhas. Essas linhas que eu deixei aqui, a mesma quantidade, vocês vão pular no caderno de vocês, tá? Para dar espaço para colocar a resposta. Essa revisão é sobre biomas brasileiros, é a primeira parte. Vocês vão utilizar o livro da página 44 a 51 para encontrar as respostas. Aproveitem para fazer a leitura do texto e assim a gente vai revisar. Por quê? Porque isso vai cair na prova, tá? Questão de número 1, o que é um bioma? Vocês vão encontrar logo no início, lá no texto, dizendo o que é um bioma. Questão de número 2. O bioma floresta amazônica é o maior do Brasil e possui uma das maiores biodiversidades do mundo. Com intensa radiação solar e chuvas durante todo o ano, favorece o crescimento de plantas. Cite 3 exemplos de planta da floresta amazônica. Também está no livro, tá bom, gente? Vocês vão colocar aí 3 exemplos de plantas. Questão 3. Quais recursos naturais podemos encontrar na floresta amazônica? Questão 4. Cite 5 exemplos de animais que vivem na floresta amazônica. Questão 5. A Mata Atlântica. Aí a gente já deixa de falar na floresta amazônica e vamos falar agora na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma que foi bastante devastado. Gente, faltou a palavrinha foi aí, tá? Mas a frase é assim: a Mata Atlântica é um bioma que foi bastante devastado, restando apenas 8,5% da mata original. Como e por que esse bioma foi tão devastado? Então, vocês vão ler no texto, né, que lá tem dizendo que a Mata Atlântica ela começou a ser devastada desde que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Então, vocês vão fazer um resumo, como foi e por que foi, né, tão devastado. Questão de número 6. Qual a importância da Mata Atlântica para o meio ambiente?
Qual a importância da Mata Atlântica para o meio ambiente? Por que ela é tão importante para o meio ambiente? Também no livro vocês vão encontrar essa resposta. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.